Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. E hoje a gente vai conversar, é claro, sobre as eleições de domingo passado e as eleições de daqui a 2 domingos, ou seja, o segundo turno que vem aí. A gente tem 7 capitais aqui que elegeram ou reelegeram o prefeito no primeiro turno. Em 18 capitais, a definição, a gente vai saber quem vai sentar na cadeira de prefeito, né? Lá no dia 29 de novembro, onde vai haver segundo turno. Bom, para começar, Gabriel, eu só queria abrir assim, dizendo que, para mim, o grande derrotado dessa eleição, ou um dos grandes derrotados, o grande derrotado foi o outsider, foi a antipolítica, essa que é uma tendência que acho que começou a ganhar corpo em 2016, quando João Dória venceu a eleição de São Paulo, se apresentando como gestor, eu sou gestor, eu não sou político e tal. Em 2018 explodiu com a vitória do Bolsonaro e tantos outros, todos na esteira do Bolsonaro e da negação da política. E agora o que a gente tem? Ele passou pelo Witzel no Rio. Exatamente. E o próprio Zema em Minas Gerais. E agora o que a gente tem, para o bem e para o mal, é uma volta à normalidade. É óbvio que assumindo a política é que se faz política, né? Negá-la vai ser sempre um retrocesso. E aí, nesse sentido, junto com a antipolítica, você tem também uma derrota violenta do Bolsonaro. O DEM é um partido que se fortaleceu muito na eleição. A esquerda se fortaleceu. O DEM tinha 266 prefeitos em 2016. Agora, no primeiro turno, elegeu 459. O PSD de 537 para 650. Em 2016, o PT comandava 254 prefeituras no país. Até agora, são 179. O partido não conquistou nenhuma capital no primeiro turno. No segundo, está na disputa no Recife e em Vitória. O PSOL saiu maior. Tinha 2 prefeituras em 2016 e agora são 4. Você tem ali o Boulos indo para o segundo turno. Talvez a esquerda não petista, né, direito? Exatamente. É por isso que eu citei a esquerda, não o PT. Mas a esquerda cresceu. Quer dizer, você aí tem vários incômodos que o Bolsonaro vai ter que lidar a partir de agora. O Bolsonaro, que certamente se achava invencível ou tão poderoso quanto em 18, ele chegou desde a semana passada, ele apontou 59 candidatos a prefeito, a vereadores, até em municípios minúsculos do Brasil. Angra dos Reis, Queimados. Exato, Queimados aqui na Baixada Fluminense. Ele apontava o dedo, parecia que o dedo ia ter o toque de Midas e ia ser eleito. Os candidatos apontados por ele, 2/3 fracassaram nas urnas. Enfim, mas o que fica disso é essa derrota tão grande dele e, enfim, alguém que teve um êxito tão fabuloso apenas 2 anos atrás. O placar final dos 59 candidatos a prefeito e vereador de Bolsonaro foi 45 derrotados, 12 eleitos e 2 candidatos a prefeito no segundo turno. Além dos candidatos que receberam apoio direto em todo o país, 83 candidaturas tinham Bolsonaro no nome de urna. Tirando 4 indeferidos e 1 que renunciou, 78 concorrem para prefeito, vice ou vereador. Mas só 1 venceu, o filho do presidente. Carlos Bolsonaro se reelegeu vereador no Rio, mas com menos 1/3 dos votos que conseguiu em 2016. Eu acho que o que fica é isso. Inclusive, alguns candidatos usaram, como usou o Eduardo Paes aqui no Rio, algumas advertências sobre o perigo dos outsiders, o perigo da pessoa que dizia que era de fora da política e ia resolver esse problema. Porque o Rio de Janeiro passou por uma experiência bastante traumática, porque um dos outsiders de 2018, o Wilson Witzel, se revelou muito rapidamente um político com as piores práticas da política tradicional. Portanto,
realmente esse aspecto é um aspecto que nós temos que ressaltar. Os aventureiros clássicos na política ficaram de fora. Agora, a verdade também é que as eleições municipais, com as suas características, elas pedem um pouco mais de pragmatismo. As pessoas esperam um pouco mais que você resolva problemas reais no seu cotidiano. Ao passo que a política nacional, as grandes eleições nacionais, contém sempre uma dose de idealismo, uma dose de sonho, algo que na política municipal eu acho que a questão fica mais pragmática. E eu acho que o Bolsonaro já vinha derretendo, entende? Ele já estava num processo de derretimento. E quando você vê um presidente da República indicando vereadores, não importa qual vai ser o resultado nas urnas, ele já perdeu. Ele já perde na opção que ele faz. Olá, amigos de Angra dos Reis, Jair Bolsonaro. Vocês sabem da minha ligação que eu tenho com a Val do Açaí, com o Denilson, o marido dela, um grande amigo meu. Eu peço a você que vote na Val, né? Ela está botando até o nome Val Bolsonaro, está autorizado, que ela vai ser uma representante da região, uma ligação que ela tem comigo de há muito tempo, que pode ajudar a desenvolver o município. Então peço a vocês aí que votem na Val, né? Val Bolsonaro, ou a Val do Açaí, que mora aí na Vila Histórica de Mamucaba. Um abraço a todos e até a vitória, se Deus quiser. O Bolsonaro não tem a estatura de um presidente da República. Ele não age como um presidente da República. Então, mesmo se os vereadores ganhassem, os vereadores que ele indicou, ele estaria perdendo, entende? Gabeira, e tem, quer dizer, se a gente pegar o candidato da cidade mais importante do país que ele indicou, que é o Celso Russomano, independentemente da gente poder olhar para trás e nas duas outras tentativas do Russomano de tentar a Prefeitura de São Paulo, o desempenho foi o mesmo, quer dizer, o desempenho de cavalo paraguaio, que larga muito bem e chega mal no dia da eleição. Neste caso, ele apostou firme. Ele e a equipe dele é que indicaram o marqueteiro, que é o Elcinho Moco, que foi o marqueteiro, inclusive, do Temer. Ele fez gravações para o programa, quer dizer, ele se empenhou. Ali era uma capital importante para ele. Não, ali é a capital mais importante do Brasil. Exatamente. E para ele fundamental, porque ali tem um adversário dele importante, que é o Dória, que ele queria, de alguma maneira, vencer. Ali foi o jogo principal dele. Sim. Quando ele indica um vereador em Angra dos Reis, ali foi em o que nós Queimados, chamamos de eliminatória. Quando ele indica um vereador em Queimados, em Angra dos Reis, aí o Bolsonaro está sendo o Bolsonaro, que é o que você disse. É aquela coisa pequena, que não tem o tamanho de um presidente da República. Ele está indicando um vereador numa cidade pequena, e isso faz parte desse show dele. Agora, quando ele indica, se esforça de alguma maneira por um candidato a prefeito de São Paulo, e ali ele fracassou, e ali as pesquisas mostraram o seguinte, independentemente, e aí o que eu queria voltar, do cavalo paraguaio, que é o Celso Russomano, o apoio do Bolsonaro, ele ficou provado ali pelas pesquisas, não ajudou em nada o Celso Russomano. Ou seja, o Bolsonaro hoje tem, na cidade de São Paulo, ele tem uma queda de popularidade violenta, ali ele foi fortíssimo em 2018, mas ele tem uma queda, e as pesquisas mostram isso, as pesquisas qualitativas mostram isso, e eu vou dizer mais, as pesquisas qualitativas que inclusive a campanha do Celso Russomano tinha, de acordo com o que eu apurei. O que elas mostram? Elas mostram que o comportamento do Bolsonaro na pandemia fez minguar essa popularidade mais ainda. Tem todos os outros erros que ele cometeu ao longo do mandato, mas, sobretudo, a questão sanitária marcou muito. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Isso hoje é forte na população de São Paulo. Não que eles sejam totalmente felizes com o que fizeram, com o que fez o Dória. Também eles têm críticas, é outro tipo de crítica. Mas a do Bolsonaro, de fazer o que todo mundo viu, de descartar a importância
do vírus, hoje ele está pagando um preço alto por isso. O interessante é que ele paga o preço sem perceber ainda, né? Ele não reconhece, ele continua cometendo esse equívoco e vai até o final. Aparentemente dobrando a aposta. Isso aí acomete, acho que muita gente que vence a eleição de um modo que ele venceu, que talvez se ache invencível para as eleições seguintes. Ele não é uma pessoa, digamos assim, muito estrategista, né? Porque até o apostador, por exemplo, se você pensar numa corrida de cavalo, o cavalo que corre 100 metros e chega com a língua de fora em 1.000 metros, você não aposta nele, a não ser que a corrida seja de 100 metros, pô. Sim. Mas, isso era evidente que o chamado cavalo paraguaio era uma aposta já equivocada, entende? Ninguém apostaria no russomano com conhecimento da história do russomano e do próprio eleitorado de São Paulo. E, no entanto, ele apostou. É outro sinal de onipotência, entende? De achar que, bom, o russomano sempre cai, mas agora, com meu apoio, ele não vai cair. Bobagem, né? Caíram os dois. Primeiro, a gente está falando do Bolsonaro e eu me lembrei aqui do Trump, que foi derrotado na semana retrasada, que também, claro que eu estou prevendo ainda, eu estou fazendo uma especulação em relação a 22, mas no caso do Trump, embora ele tenha tido uma excelente votação, apesar de derrotado, quer dizer, ficou claro que a força dele era um fenômeno de uma eleição. Ele não conseguiu manter, não teve capacidade de manter fôlego. A força dele, fôlego, para se reeleger. O Bolsonaro, quer dizer, aparentemente não está tomando os cuidados devidos e pode acontecer o mesmo fenômeno exatamente por isso. Quer dizer, é um fenômeno. Aconteceu ali, está localizado e não tem fôlego para manter-se no alto. O Bolsonaro me parece mais próximo ao russomano do que o Trump, entende? Eu acho que o fôlego dele é menor, porque ele comete muito rapidamente uma série de erros que o Trump não cometia tanto, entende? Então eu acho que ele, muito possivelmente, ele vai derreter mais rápido. A gente fala muito na necessidade de uma frente para derrubar o Bolsonaro, mas ele está se derretendo tão rapidamente que talvez nem precise de uma frente. Já pode haver a velha disputa que está se reproduzindo agora em São Paulo, entende? Aliás, falando na disputa de São Paulo, quer dizer, a gente tem ali em São Paulo, com o Boulos, o que eu acho que é o óbvio, é o grande vitorioso individual da eleição. Eu nem falo do partido, nem falo do PSOL. Nós tínhamos 17 segundos na televisão, contra quase 4 minutos do atual prefeito. Nós não tínhamos, e nem temos, e nem queremos, o apoio de máquinas do governo federal, do governo do estado e da própria prefeitura. Mesmo assim, a gente teve nesse primeiro turno um resultado que surpreendeu muita gente. Eu acho que o Guilherme Boulos, primeiro é bom a gente lembrar, ele teve 0,5%, repito, 0,5% dos votos em 2018, quando ele tentou a presidência da República. Na capital, eu olhei aqui, fui dar uma olhada antes da gente gravar, em 2018 ele teve 1,2% dos votos quando ele disputou a presidência. E agora ele surge com 20%. Quer dizer, ele tem 38 anos, metade da idade do Lula. Então, se ele souber lidar com essas variáveis todas, eu acho que parece óbvio que para ele a eleição já foi vencida. Ele deixou de ser um nanico. Quer dizer, o próprio o PSOL deixou também um pouco de ser um partido nanico a partir de um triunfo que tem numa cidade como São Paulo. Fora, você tem que olhar ainda Belém, que tem um candidato que liderou as apurações no primeiro turno. O Edmilson. Que é o Edmilson. Mas assim, no caso do Boulos, a gente tem que entender agora o que ele e o PSOL vão fazer com esse êxito todo. Quer dizer, ele pretende, por exemplo, se candidatar em 2022 para ajudar a consolidar o partido. Vai se candidatar, como me disse ontem, um deputado do PSOL, falou, não, Lauro, uma das possibilidades é ele aproveitar essa força que ele tem
se candidatar a deputado federal e puxar uma bancada grande a partir de São Paulo, assim como o Freixo, a partir do Rio, pode puxar uma bancada grande e o PSOL virar um partido com expressão na Câmara, o que faz uma diferença grande e tal. Enfim, tem que agora ver o que ele vai fazer com esse êxito, porque o fato é que a esquerda, que até aqui e desde dos anos 80 tinha o Lula como centro, o centro no sentido de número 1, Foco, foco. O líder. Eu estou brincando com esse centro, porque a palavra centro hoje virou uma coisa que todo mundo é de centro, não é de centro, não sou eu que estou chamando o Lula de centro. Mas enfim, você hoje não terá, a partir dessa eleição, o Lula mais como a régua da esquerda e nem o PT. Mas de qualquer forma o PT será importante, né? Eu acho que a relação do PSOL com o PT vai ser uma relação muito importante, que ambos podem se fortalecer, se souberem se associar, entende? Sim. Não acha? Sim. Não, com certeza eles vão ter que se entender. Agora, eu acho também que pela lógica petista, você conhece bem, você já integrou o PT, já se desligou do PT lá atrás, no início do governo Lula. O PT, ele está acostumado, desde que foi fundado, a trabalhar com a ideia da hegemonia. Ele vai ter que aprender a ceder alguns pontos e o PSOL entra agora para ver se o PT consegue, enfim, discutir de igual para igual com outros partidos de esquerda, né? A eleição de São Paulo está sendo uma excelente lição, né? Exatamente. Elas desde o início, com a insistência em lançar um candidato que todo mundo sabia que era inviável, que era o Gilmar Tato. E depois a performance do PSOL também nas câmaras de vereadores também foi uma performance muito boa. O PSOL, ele conseguiu, as pesquisas, aliás, as análises depois mostraram isso com dados do TSE, um desempenho muito bom entre o eleitor jovem, que sempre foi uma característica que o PT teve. Lá atrás também o PV teve isso, mas o PT sempre teve uma presença muito grande entre os jovens e tem também agora, tem que dividir isso com o PSOL. Exato. Eu acho que em São Paulo, você, pelo menos até segunda ordem, tem um consenso que só um escorregão muito grande vai tirar a prefeitura do Bruno Covas. E tem um dado aqui que eu queria dar para o ouvinte, para ele entender onde é que tem a maior dificuldade do Boulos em virar esse jogo. Quer dizer, as pesquisas, elas são todas unânimes em apontar que a rejeição do paulistano à esquerda é muito superior à rejeição que o paulistano tem à gestão do Bruno Covas. Então, você parte daí desse ponto, quer dizer, se o Bruno Covas não fizer nenhuma bobagem, não fizer nenhum escorregão, ele leva a eleição. Leva, mas nós estamos falando da performance do Boulos, foi muito boa, mas aparentemente na pesquisa de boca de urna teria sido melhor. Ele aparecia com 25%, na pesquisa da boca de urna. A realidade mostrou que ele chegou a um pouco mais de 20%, né? Isso. Que realmente nós estamos acentuando a bela performance dele, a vitória eleitoral, num certo sentido, mas a eleição em si, a conquista da prefeitura, aí eu acho um processo mais difícil realmente. Considerando que em segundo turno um dos motores do eleitor é votar contra aquele candidato que ele não quer ver na cadeira de prefeito, ou de governador, de presidente, e como eu disse, a rejeição à esquerda em São Paulo é maior do que a rejeição à gestão do Bruno Covas, quer dizer, é muito difícil para ele virar esse jogo. Você não tem ali por onde sair. O que ele pode fazer, no caso do Boulos, é sair bem no segundo turno também, como saiu no primeiro, seja nos debates, etc, etc. Umas vitória é uma derrota honrosa, né? Quantas derrotas eleitorais, numéricas, elas no fundo são uma vitória para o candidato, politicamente. Claro. No Rio de Janeiro, Gabeira, eu acho
embora também não tenha, não é bom dizer nunca, nenhuma eleição está vencida de véspera, mas o Eduardo Paes, eu acho que só não leva essa se tiver uma hecatombe, né? Como eu te disse, na corrida de cavalo, ele disse, só perde se quebrar a perna, né? Os números foram atualizados agora há pouco. Vamos ver como estão os votos no Rio de Janeiro, com 99,99% das urnas apuradas. Eduardo Paes, do DEM, com 37,01% dos votos. E Marcelo Crivella, do Republicanos, com 21,9% dos votos, vão ao segundo turno no Rio de Janeiro, na capital. Eu tenho um outro dado aqui que eu queria lembrar, que eu acho sempre importante quando a gente fala da eleição do Eduardo Paes aqui no Rio, que é o seguinte. Em 2018, quando ele disputou o segundo turno na eleição para governador contra o Witzel, o Paes, ele venceu a eleição na capital. Ele teve 51% dos votos. Exato. Contra 49% do Witzel. Isso no auge do fenômeno bolsonarista, quando a proximidade que ele tinha com o Cabral ainda estava muito viva na ele cabeça. Não perde a eleição no Rio fácil, não. Então, quer dizer, não tem muito por onde o Crivella escapar. O Crivella, primeiro ele vai também ter que decidir o seguinte, quanto de apoio explícito do Bolsonaro ele quer. Eu acho que ele vai querer, porque ele não tem também muito onde escapar. E é importante que o Bolsonaro venha e seja derrotado. Também tem isso. É ótimo. Ele precisa vir para essa derrota mais, porque é o agrupamento do que eles chamam da Guerra Santa, o grupo religioso que vai se unir na sua batalha final, entende? Tem uma coisa curiosa com o tipo de eleitor que o Crivella tem hoje. Ele hoje se agarra em dois tipos de dois eleitorados. O neopentecostal e os bolsonaristas mais radicais, que votaram nele. Na verdade, o eleitor do Crivella vota nele muito mais pelos valores comportamentais e religiosos que ele prega do que pela gestão dele. Nesse eleitor que ele vai se agarrar. Por isso que a eleição vai ser também uma eleição, que é importante que o Bolsonaro venha, que vai ser uma eleição para ver se esses valores religiosos podem reger uma metrópole cosmopolita ou são um freio para o desenvolvimento dela. Eu acho que, tendo a acreditar que no caso do Rio de Janeiro, foi um desvio de rota de uma metrópole cosmopolita. É lógico, ainda tem a questão do carnaval, com turismo e tal. Quer dizer, a vocação da cidade não comporta uma estrutura religiosa muito rígida dirigindo ela. Em Porto Alegre, eu queria dar um pitaco aqui, que tem uma coisa curiosa, que a Manuela, ela liderou a campanha nas pesquisas de intenção de voto durante toda a campanha, com folga. E tomou um baque no dia quando as urnas se abriram, porque ela acabou ficando em segundo lugar ali, com 29% contra 31% do Sebastião Melo, do MDB, que já foi vice-prefeito. Em 2016 foi o segundo colocado, quando ele tentou disputar pela primeira vez a prefeitura. Enfim, ela chega nesse segundo turno empatada, praticamente, mas com um baque naquele favoritismo que ela teve a campanha inteira. E coloca uma dúvida sobre a vitória dela, né? Mesmo porque o terceiro colocado tem uma posição mais à direita, né? Exatamente. É o atual prefeito que, em princípio, os votos dele vão ser descarregados no Sebastião Melo. E alguns do Fortunati já foram. Fortunati renunciou, né? Carregou também no Sebastião Melo. Então a situação dela lá de favoritismo mudou. O bastão do favoritismo passou para as mãos do Sebastião Melo. Entende? Isso. Assim como em Recife também, a Marília Reis, ela chegou e praticamente empatada com o João Campos quando as urnas se abriram, diferença de 9 mil votos só pró João Campos, e isso é uma coisa curiosa, porque ela passou a eleição inteira, ninguém tinha certeza se ela ia para o segundo turno, porque os dois candidatos mais à direita, que é o Mendonça Filho e a delegada Patrícia, em algum momento disputaram com ela essa posição, e ela, de novo, ela chega tendo uma arrancada muito forte. Muito forte. Agora, por outro lado, os que ficaram para trás, os dois candidatos que ficaram para trás, o Mendoncinha, eu chamo de Mendoncinha porque é assim que eu o tratava, eu conheci o pai, o velho Mendonça, e a delegada Patrícia, os dois representam um pouco os votos da direita, não é? E muito possivelmente esse grande contingente eleitoral não vai se abster, vai escolher um candidato.
entende? Que não é o PT, vamos ser sinceros, em princípio. É isso que eu queria dizer. Possivelmente não seja o PT. Então eu acho que talvez o favoritismo, considerada essa reflexão, vai realmente para o candidato do PSB. Gabriel, você quer dar mais algum pitaco? Mais uma? Não, né? Ninguém levantou ainda se o candidato do Bolsonaro em Queimados venceu ou não. Mas isso a gente vai ver no final para ver se a o gente Bolsonaro apura está isso ou não com prestígio. Até o próximo programa. Ninguém... Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.